Meus caros, bem-vindos à segunda parte do telejornal de hoje, 28 de julho, e nós na primeira parte ficámos com esta noticiazinha que nos diz que os professores vão receber um euro, está aqui um euro, por cada resposta classificada nos exames nacionais, o que nos equipara a todos os professores, aos arrumadores de carros por essas cidades fora. Muito bem, nem tudo são más notícias e o PSD e o CDS travam a audição urgente de Luís Neves na Comissão Permanente. Travam, portanto não querem saber a verdade, ou melhor, mesmo que queiram saber alguma da verdade, isso fica para as calendas gregas, isso fica para depois da silly season, isso depois vai ficar lá para setembro, meados de setembro, finais de setembro, pode ser até que haja uma remodelação ministerial e assim se pretende fazer esquecer o que o pior ministro da história de Portugal tem feito, a ver se a coisa passa, a ver se a gente passa pelos pingos da chuva, a ver se a coisa se resolve sozinha. Até pode ser que ele se queira demitir, dadas as pressões que vai sofrendo e das quais vamos vendo algumas aqui já neste vídeo. 15 anos de cadeia, rixa mortal no bairro Alto, bancário inglês, condenado pela morte de jovem da PSP. Bancário inglês. Então, mas vamos lá ver. Se é inglês, é estrangeiro. Mas alguma coisa está errada, porque o nosso My Robocop assegura-nos de que não há nenhum criminoso que seja estrangeiro em Portugal. Todos os criminosos são portugueses, como bem sabemos. Portanto, isso é ele que nos tem ensinado já desde sempre, não há crimes perpetrados por estrangeiros nem por imigrantes, então não se percebe como é que este bancário é inglês, só se ele tiver dupla nacionalidade. Aí já se percebe qualquer coisa. Este Robocop é uma maravilha, uma maravilha. E a maçonaria de Luís Neves, quem o diz é este maçom. Este amigo diz, diz aqui no Expresso, que ele eu acho que até já foi diretor, aqui no seu artigo, diz que qualquer pessoa se pode dizer da maçonaria, e ele começa por dizer que ele é maçom. Ele é maçom, mas nunca ouviu falar do Luís Neves lá na GOP, ou na grande loja do Oriente, ou do Rei, que os parta a todos. Portanto, estão a ver que os maçons já se reúnem todos para tentar fazer esquecer que há ali uma sociedade secreta que está metida ao barulho e da qual o nosso My Robocop pode ou não pertencer. Isso para mim tanto me faz. Ele não vai ser com certeza sentenciado, culpado, acusado por ser maçom. Ele vai ser sentenciado, culpado ou acusado por ter feito as calinadas e os crimes que tem cometido. Portanto, tanto me faz que haja maçons a defendê-lo como não. Para mim, isso nem devia existir. Sociedades secretas em Portugal não deviam sequer existir. E cá temos, no Jornal A Guarda, um incêndio que começou esta segunda-feira, 27 de julho, na zona do Rochoso, continua ativo. No combate às chamas estão envolvidos 285 operacionais e 88 viaturas. Os meios foram, entretanto, reforçados com 2 meios aéreos. Muito bem, mas isto não é coisa que interessa. O que nos interessa a nós não é falar dos incêndios em Portugal. O que nos interessa a nós é falar e debater os incêndios em Espanha e em França, que é para provarmos que não há incendiário só em Portugal. Em Espanha e em França também há muito incendiáriozinho, coitadinho, que tem que ser protegido, porque já sabemos que ou é alcoólico, ou é maluquinho, ou é ambas as coisas, está bem? Portanto, deixá-los atirar com fogos à força toda às matas, que isso é para isso que cá estão os bombeiros, a proteção civil, o DECIR, não é? O dispositivo de combate a incêndio, e toda essa gente ganha milhões no final do ano. Foi visto pelos bombeiros quem? Um detido. Está mal outra vez, porque já sabemos que são as alterações bimbáticas que provocam os incêndios. Não são detidos nenhuns. Detido suspeito de atear incêndio na mata da Costa da Caparica. Juiz decretou prisão preventiva. Mas quem? Ou suspeito. Então, mas não são as alterações climáticas que provocam os incêndios? Não é as temperaturas, não é a fraca umidade, não é o vento? Não estou a perceber. Coitado do incendiário, não tem culpa nenhuma. Já sabemos que só pode ser fake news. Quem provoca os incêndios em Portugal, ouçam que nos bem ensina o nosso My Robocop, são as altercações bimbáticas e as temperaturas, que já sabemos que quando as temperaturas sobem, os incêndios deflagram automaticamente, basta que a temperatura chegue aí aos seus 350, 380 graus e os eucaliptos deitam fogo a si próprios e os pinheiros também. Portanto, já sabemos, 350, 380 graus, cuidado,
perigo de incêndio. Tem toda a razão. Portugal continental volta a estar em perigo máximo ou muito elevado. Estão a ver? Lá está. Já chegámos aos 350 graus de temperatura. Isto deve ser à sombra, porque o sol deve ser ainda muito mais quente. Olha o perigo dos incêndios. Vêem, é o calor que os provoca, então não estão a ver. Não são os incendiários. É o calor. Por isso não vale a pena vigiar as matas. Deixem estar, porque o calor, como sabemos, mal chega aos 350, 400 graus, e arde tudo na mesma. Então para que é que a gente há de estar a vigiar as matas? Não há nada a fazer. É o calor, amigos. É o calor. E em França também deve ser o calor, porque todas as catástrofes, digo eu, têm um lado positivo, que é assim, esta catástrofe em França e em Espanha vão ter, no meio de toda esta desgraça, obviamente, mas vão ter uma vantagem, que é fazer abrir os olhos à Europa. A Europa até aqui não liga nada a Portugal, Portugal não existe, é uma coisa pequena, portanto, embora arda mais qualquer outro país todos os anos, mas como é uma coisa pequenina, a gente nem se lembra dele, Portugal é o quê? Mas onde é que isso fica? Pronto, não adianta, não interessa nada. Mas agora os incêndios chegaram à Espanha e chegaram à França. E isso já é perigoso, porque Espanha é 5 vezes Portugal e França é 10 vezes Portugal. Ora, se aquilo arde tudo descontroladamente e eles não conseguem apagar os incêndios, e os incêndios lá são colocados pelos incendiários, tal e qual como cá, só que os incendiários não são os mesmos, os de cá são portugueses e os de lá são estrangeiros, mas é a única diferença, eles vão abrir os olhos e vão perceber que França não pode ficar à mercê de meia dúzia de incendiários, como Espanha também não. As duas grandes potências europeias não podem ficar na mão de incendiários. Então tenho a certeza absoluta que vai haver, a partir de agora, mal estes incêndios terminem, vai haver novas diretrizes vindas da União Europeia, no sentido de se vigiarem as matas, coisa que eu ando a pedir há 30 e tal anos, se calhar há 40. Se calhar há 40, mas ninguém vigia as matas, porque eles bem sabem que se vigiarem as matas, os incêndios terminam praticamente todos. E depois, quem é que vai manter o dispositivo de combate a incêndios que está habituado a mamar 2 mil milhões, 3 mil milhões por ano? Para onde é que esse dinheiro vai depois? Pois não se gasta. Então se ele não se gasta, depois ninguém o recebe. Portanto, não interessa que acabem os fogos, mais uma vez eu digo, não interessa a ninguém, a não ser ao povo e aos proprietários das matas. De resto não interessa a mais ninguém. Ora, mas com esta bronca em Espanha e em França, com certeza que vai haver novidades em termos de vigilância das matas, porque bem sabemos, só a vigilância pessoal, não é cá drones, não é cá câmaras de vigilância, que isso não agarra ninguém, não detém ninguém, tem que ser alguém que tenha uma mãozinha que agarre no ombro da pessoa e diga assim, amigo incendiário, anda cá quero conversar contigo. E pronto, é assim que se vigiam as matas e é assim que se acabam com os incêndios. Agora olhem, amigos que estão habituados a receber milhões à pala dos incêndios, procurem mudar de profissão, porque mal haja ordem para se vigiar as matas e mal isso seja obrigatório, os incêndios baixam 90%. Portanto, tratem de vir lá por outros lados, se quiserem. Limpar matas, diz aqui a agência Lusa, lei da política criminal que prevê reclusos a limpar matas, entra em vigor em setembro. Bom, mas limpar matas, meus caros, é impossível. É como pôr um muro de tijolos de meio metro à frente do mar. É impossível. Limpam uma mata que custa milhares e milhares e milhares e milhares naquele mês e passado 3 meses o mato já está grande outra vez, passado 4 meses, 5 meses o máximo, está tudo igual, tem que limpar outra vez, portanto é impossível. Portanto, todos os especialistas ouvidos na CPI ao negócio dos incêndios de que eu faço parte, todos eles o garantem. Não, limpar as matas Lá que um proprietário que tem um quintal, limpa o quintal, limpa um bocadinho à volta e tal, para que se o fogo chegar ali, trava um bocadinho e dê possibilidade aos bombeiros de salvarem a casa, isso é uma coisa. Agora limpar as matas, esqueçam, estamos a falar de milhões de hectares, não há nada a fazer. Bom, mas para vigiar também não é em setembro que se vigiam, nem é em setembro que se limpam, nem é em setembro que se vigiam. Portanto, é mais uma inutilidade. A partir de maio e até outubro é que se devem vigiar as matas. Limpar, só mesmo aquilo que se veja que se pode fazer e que não custe muito dinheiro. Porque é como eu digo, passado 3, 4, 5 meses, o mato está lá igual. Não vale a pena fazer nada disso. Agora, vigiar as matas, sim, porque se houver vigilância, não há incendiários. Se não houver incendiários, não há incêndios. Qual foi a parte que não perceberam? €1 por resposta corrigida e calma, afinal não é só €1. São 12 euros, mais moedas destas, 12 euros por cada prova reapreciada.
O governo vai compensar os professores nos exames nacionais, só que eu não sei quem é que vai reapreciar as 13 mil ou 14 mil provas, que mesmo assim são muito menos do que aquelas que foram anunciadas. Eu recordo que foram anunciadas quase 50% de provas que iriam ser reapreciadas, afinal de contas, 50% seriam 145 mil, afinal parece que são só 13 mil, é menos do que um décimo, mas mesmo assim é muita gente. Quais serão os professores que vão abdicar das suas férias para virem reapreciar as provas de exame? Eu não sei como é que vão resolver este problema, sendo certo que as férias são sagradas e, portanto, é inconstitucional acabar com as férias de alguém, só se esse alguém o aceitar. Será que vai haver milhares de professores que vão aceitar abdicar das suas férias? E se abdicarem das férias em agosto, vão ter que as ter em setembro. Mas em setembro começam as aulas, há os trabalhos preparativos. Como é que vão fazer? Gostava que o nosso ministro nos explicasse, porque essa parte nem eu, nem ninguém até agora percebemos. Noite sem dormir, um incêndio lavra com 2 frentes na Guarda. Não é que interesse muito, porque nós estamos focados nos incêndios de Espanha e de França. Os nossos não interessam nada. Mas, pergunto, quem é que não dormiu? Foi o Robocop que não dormiu? É que se as matas estivessem vigiadas não havia incêndios. Ó, senhor Robocop, aí só podia dormir descansado. Tal como anunciado, e até nos locais precisos onde os incendiários têm a maior probabilidade de ter sucesso no seu trabalho, cá está a agência Lusa a dizer que Portugal continental volta a estar em perigo máximo ou muito elevado de incêndio. E dizem onde é que é o perigo máximo e muito elevado de incêndio, que é para os incendiários não terem dúvidas nenhumas e não andarem a perder tempo em distritos onde esse perigo não é tão grande, onde esse perigo não é máximo. Portanto, queridos incendiários, vocês não vão, por exemplo, para Faro, porque em Faro o perigo não é máximo, nem é muito grande. Agora, no resto do país é. Portanto, trabalhem à vontade, mas esqueçam Faro. É esta a mensagem da Lusa, é esta a mensagem do IPMA. Explicar-vos bem onde é que vocês devem atear os fogos para terem a certeza que o vosso trabalho tem sucesso. O Chega vai forçar inquérito parlamentar a mandatos de Luís Neves à frente da PJ e é já no arranque da próxima sessão legislativa. Para aqueles que achavam que o Chega é como o PSD, que quer ocultar, que quer adiar, que quer atirar para as calendas negras com a resolução de problemas, aqui está a prova de que não. Nós queremos resolver os problemas, e especialmente os mais graves problemas da nação. E, portanto, não nos vamos esquecer, tal como quer fazer o Hugo Soares, não nos vamos esquecer de abrir a tal comissão parlamentar de inquérito, o inquérito parlamentar, ao trabalho de 8 anos de Robocop. Mais Robocop, também conhecido pelo Luís das Neves. Será a primeira coisa a fazer. Esta miséria que nos envergonha a todos, quer internamente no nosso país, quer externamente na Europa, tem que acabar. E França e Espanha vão nos dar uma grande ajuda neste sentido. MP é o Ministério Público, mandou destruir químicos encontrados na empresa do amigo Luís Robocop Neves em dezembro. A procuradora da Operação Pacobá fez um despacho a mandar destruir os 62 bidons. Amigos, para quem achava que eram 2 ou 3 bidons, até ouvi falar apenas num bidon que estava dentro da galera. Não 1, não 2 e nem 3. São 62. São mais do que 3. Mesmo os jornalistas percebem a diferença. Entre 3 é menos do que 62. Certo, grandes jornalistas? Percebem essa diferença? Eu sei, vocês a matemática são uma máquina a matemática. Para vocês 5 milhões ou 5 mil milhões é exatamente a mesma coisa. Só tem muitos mais zeros, mas como sabem bem, o zero não vale nada. Portanto, 5 mil ou 5 mil milhões para vocês é igual. Pois, aqui como não há zeros, talvez seja mais fácil para vocês perceberem, grandes jornalistas. 62 não são 2, são mais 60, estão a ver? Sabiam essa? Que 62 é 2, mas é mais 60. E, portanto, agora tem que prestar mais atenção às coisas, porque 2 bidons, a gente mete-os numa sala de estar qualquer, até numa cozinha pequena, numa kitchenette. Se forem 62, não os mete num apartamento T4. Estão a ver a diferença? Isso vocês sabem o que é, porque T4 tem a ver com, não é a área,
é o dinheiro que pagam ao fim do mês, não é? É muito mais do que uma kitchenette de um T0. Estão a ver? Aí vocês entendem. Né? Era por aí que deviam ter começado a estudar matemática. Pois a procuradora da Operação Pacobá diz que eram 62, que foi dada uma ordem para eles serem destruídos. A ordem nunca foi cumprida pela PJ Leão, que está aqui em cima, penso que conseguem ler, aqui o meu cursor. A ordem nunca foi cumprida pela PJ e o material acabou por ser levado para a empresa de João Carvalho, o empreiteiro amigo de Luís Neves. 62. Isto custa uma pequena fortuna. 62 bidões, nem que fossem de 100 litros, eu penso que são de 200, mas não tenho a certeza, mas mesmo que sejam de 100 litros, o litro do amoníaco não está barato. Prometo que vou fazer as contas para não estar agora aqui a levantar um número, mas quero-vos já dizer que são muitos milhares de euros. Muitos milhares de euros. Eu vou fazer as contas e no próximo vídeo já vos vou dizer, ou se calhar ponho aqui em baixo, quanto é que dá a preço do mercado os 62 bidões de amoníaco ou da acetona, como queiram, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, também não sabem qual é a diferença entre eles e, portanto, toca andar. Também vou explicar qual é a diferença entre um e outro. Bom, mas de qualquer maneira, a acetona não se usa na construção civil. Mas pode-se usar realmente na fabricação da droga. Eu nisso não percebo nada. Peço muita desculpa aos meus seguidores. E, portanto, só para dizer que foram 62, meus caros, não foram 2 nem 3. E, portanto, vamos ver como é que vai acabar esta bronca, porque esta bronca é do tamanho de um estádio de futebol. Agora escolham lá o vosso clube, que é para não dizerem que eu tenho alguma preferência. Um qualquer. Escolham um. 62 bidões de amoníaco. Vamos ver quanto é que isso custa. Eu vou pôr aqui em baixo e ficamos aqui na segunda parte do telejornal de hoje. Até logo, se Deus quiser e o My Robocop deixar.